Olá, meus queridos, graça e paz a cada um de vocês, que nesse dia maravilhoso a paz do Senhor esteja sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre o teu lar, em nome de Jesus, né? Estou aqui nesse dia, mais uma vez, passando aqui para trazer uma palavra de sabedoria ao teu coração, uma palavra de edificação, uma palavra que traz fé, esperança, traz sabedoria, porque somente Deus ele pode oferecer para cada um de nós a verdadeira sabedoria, né? A verdadeira sabedoria vem de Deus e a sabedoria é algo que nós precisamos nas nossas vidas, porque durante a nossa trajetória de vida a gente enfrenta tantas situações desafiadoras, né? Situações que realmente nos desafiam, e algumas delas a gente fica sem saber o que fazer, como agir, como proceder. E é aí que entra a necessidade de nós termos a sabedoria do Senhor, porque com a sabedoria do Senhor nós sabemos o tempo e o modo como nós devemos agir. E a nossa palavra de sabedoria de hoje se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. 1 Coríntios 3, 6, está escrito assim: Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amados, essa palavra quem falou foi o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários de todos os tempos, depois do Senhor Jesus. E ele me enviou essa carta a uma das igrejas que ele havia plantado, uma das igrejas que ele começou os trabalhos ali, que foi a igreja de Corintos. Ele começou a evangelização, a pregação, o estabelecimento daquela obra missionária na cidade de Corinto. E depois de algum tempo essa igreja ela foi entregue para a liderança de um homem chamado Apolo. Apolo ele era um mestre na palavra, um conhecedor da palavra, um homem muito sábio, e ele discipulou aquela igreja, instruiu aquela igreja na palavra, e aquela igreja foi crescendo, né? E no decorrer de um tempo estava havendo algumas discussões entre os irmãos, e alguns diziam que Paulo ele era um grande homem de Deus, o outro dizia que era o Apolo, era maior, e haviam ali uma divisão entre a igreja. Uns eram a favor de Apolo, outros de Paulo, e Paulo, ao ficar sabendo disso, ele envia essa carta e traz instruções aos irmãos, dizendo: meus amados, olha, eu plantei, ou seja, eu comecei o trabalho aqui nessa igreja. Apolo ele regou esse trabalho, ele cuidou desse trabalho, mas o crescimento veio de Deus, né? Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então o apóstolo Paulo deixa claro para aquela igreja que o crescimento dela não era ali proveniente de Paulo nem de Apolo, mas do próprio Deus. Porque, amados, nenhum de nós temos o poder de fazer uma semente germinar. Você pode ser o melhor lavrador, usar as melhores técnicas, mas se Deus não fizer a semente germinar e a planta se desenvolver, nada feito. Então, essa palavra ela traz ao nosso entendimento o quanto nós dependemos de Deus para que as coisas deem certo na nossa vida, tanto na vida ministerial, espiritual, familiar, na nossa vida profissional. Precisamos entender que para dar certo não depende exclusivamente do nosso esforço, né? É importante trabalhar, é importante estudar, é importante se esforçar, mas precisamos entender que se Deus não colocar a bênção dele, se Deus não der o crescimento, nada é feito. Então a nossa palavra de sabedoria dessa manhã é essa, né? Entenda que Deus é que dá o crescimento, né? Plante, né? Regue, cuide e creia, ore a Deus, ele vai dar o crescimento. Vai dar o crescimento na tua empresa, o crescimento na tua família, nos teus sonhos, em todas as áreas da tua vida. É Deus que dá esse crescimento. Então qual é a área da tua vida que no momento você tem esperado um crescimento? Apresente a Deus, porque certamente ele tem poder para fazer com que esse projeto prospere, cresça e se expanda, tá bom? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus, dependa de Deus e entenda que só Deus pode dar o crescimento. Deus te abençoe, um excelente dia a todos.